Bora, Fiel, mais um trecho aqui pra vocês, o pessoal da ESPN aí comentando sobre a vitória do Corinthians fora de casa, vitória importantíssima que o Corinthians conseguiu hoje, e um grande destaque, né, pro Thales Magno que marcou o gol da vitória. Vou colocar um trecho aqui pra vocês verem, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou da vitória do Corinthians. Sem mais enrolações, bora pra repercussão aqui da vitória do Timão. Eram muitos desfalques para o Dorival Júnior, entre eles o Yuri Alberto, o Romero e também o Memphis. E mesmo assim, o Corinthians fora de casa conseguiu uma importante vitória, hein, André? Vence o Ceará por 1-0. Num jogo de pouquíssimas oportunidades de gols, muito truncado, o Corinthians teve muitas dificuldades como era esperado. O ataque hoje foi montado pelo Dorival Júnior por causa dos muitos desfalques por Gui Negão e Thales Magno. Thales Magno é um jogador que, principalmente no início da sua passagem pelo Corinthians, fez bons jogos, gols importantes, ele tinha muita contribuição, se machucou, perdeu tempo, ficou fora do time, coisas aconteceram, o Memphis chegou, etc. Aí, no jogo de hoje, ele é chamado, junto com seus outros companheiros, a fazer, numa situação de emergência, uma partida difícil fora de casa, não que é fácil jogar aí, e o Corinthians, até a metade do segundo tempo, sustenta um resultado, e numa escapada do André Carrijo pelo lado direito, o Carrijo entrou no minuto 66 do jogo, um cruzamento que a gente vai ver daqui a pouco, a bola passa por um zagueiro do Ceará de uma maneira inesperada do ponto de vista de quem está atacando e desesperada de quem está defendendo. E o Thales Magno, mesmo dominando no susto a bola e quase perdendo a possibilidade de fazer o gol, consegue mandar para a rede. Esse lance aí, ó, pelo lado direito, ele ganha na dividida, ganha no corpo, passa a bola, faz a bola passar no meio da pequena área e o Thales Magno consegue completar. Eu pensei sim, viu, Natália? Mas não. Foi lá, se recuperou. Agora, mais uma vez, é o Carrijo, né? O Corinthians... Ele foi muito bem no período que ficou em campo, mas depois do gol, o Corinthians recuou, o Ceará foi para cima e se tratou do ponto de vista corintiano, de defender esse resultado, foi o que aconteceu. A gente tá vendo até aqui embaixo, né? O Carrijo também ajudando aí na marcação, Natália. Importante essa volta de voltar a jogar bem, né? Que eu quero dizer, em relação ao Carrijo, porque ele é fundamental, principalmente na ausência de jogadores que tecnicamente na parte ofensiva oferecem muito, que é o Luiz Alberto, aí você tem a questão do Memphis, você pode questionar se ele está jogando bem ou não, o próprio Garro, você ganha mais opções que te ajudam, não só na recomposição, mas principalmente no ataque. Não foi um jogo vistoso, acho que foram 4 finalizações ao todo, 2 do Corinthians e 2 do Ceará na direção do gol, as equipes com uma certa dificuldade, o jogo bem truncado, mas o Corinthians consegue uma vitória para dar um pouquinho de sossego após a derrota, óbvio, com a polêmica da arbitragem em relação ao Red Bull Bragantino, mas o Corinthians também tem uma sequência muito complicada. Muito tem difícil. Cruzeiro, tem São Paulo, tem Cruzeiro, tem o jogo da Copa do Brasil, então assim, a demanda do Corinthians, com tantos desfalques, com falta de reposição, olhar para o banco de reserva, você tem muita molecada, e aí para você trabalhar diante da necessidade do resultado imediato, até para baixar um pouquinho a fervura dessa pressão, o Corinthians conseguiu um resultado espetacular. A tabela é muito difícil do Corinthians na sequência. O São Paulo no Morumbi, depois recebe o Cruzeiro e joga fora contra o Botafogo, antes de encarar o Palmeiras, André. Num momento muito difícil, né, do ponto de vista do trabalho do departamento de futebol, num ambiente em que o clube está envolvido no mais absoluto caos. O Corinthians não tem a menor condição, como ficou muito claro nesse período aí de parada, de aproveitar para fazer uma ou outra contratação pontual. Viu-se no noticiário alguma coisa, nada se confirma, porque não há como fazer nada disso mesmo. Tem remuneração atrasada, a estrela do clube com quem o Corinthians fez um contrato absolutamente pornográfico, reclamando, e com toda razão, porque aquilo que está no papel não vem sendo cumprido. Um treinador experiente que talvez não tenha vivido na sua carreira no futebol uma situação tão difícil do ponto de vista interno, na parte política, porque é tudo, né? Sim. É tudo, não é só a oposição contesta alguma coisa relacionada à diretoria e às pessoas que estão no poder. Não é só isso. Não tem dinheiro para contratar. Não é só isso. O clube está no noticiário policial. Não é só isso. É tudo isso ao mesmo tempo. E o Corinthians faz um campeonato difícil
O momento não é simples, a vitória de hoje é muito importante. O Corinthians salta para a 9ª colocação, ultrapassa o próprio Ceará. Isso não podemos deixar de reconhecer um respiro importante nesse momento, mas como a gente viu aí, é só o início de uma sequência de partidas bem difíceis que o Corinthians tem. O Corinthians vai a 19 pontos, portanto, volta a primeira metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A gente ouve então o Carrillo, que vocês destacavam, e também o técnico corintiano Dorival Júnior. É para copiar para os próximos jogos, saber que muitas vezes não dá para jogar bonito, mas é importante ganhar. Eu, representando o Corinthians, é uma responsabilidade muito grande e por isso o importante sempre é vencer. Nós tivemos uma perda de agressividade, né, ao final dela, é natural. O Ceará também se jogou para cima da equipe do Corinthians, o que é um fato, depois do gol, e nós precisávamos nos defendermos. Eu acho que nós não tivemos tantas dificuldades assim, justamente pela organização que a equipe teve, acima de tudo pela disputa, não se entregou em momento nenhum, continuou brigando muito pela posse de bola, e para nós foi um resultado importante pelo momento que nós estávamos aí vivendo. E todos nós sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes que venham a reforçar esse grupo de trabalho. Eu não vou falar apenas uma vez isso, não vou ficar novamente batendo, já falei a semana passada. Eu acho que o mais importante é nós focarmos o trabalho em cima daqueles que aqui estão, aguardando as possibilidades que existam, mas acima de tudo sendo leal com o nosso torcedor, que é o mais importante. O torcedor tem que ter consciência e saber o momento que o clube está vivendo, as dificuldades que nós estamos passando, os problemas enfrentados, mas acima de tudo trabalhando para que busquemos soluções internamente. Internamente é o que fala o Dorival, porque como o André destacava, o Corinthians não vai ao mercado com a carteira cheia, né, Natália? E ainda que vá, a gente tem que entender o nível da qualidade desses jogadores, né? Você tem um pouco menos de poder de compra ou de negociação para trazer um jogador. É importante o Corinthians se reforçar. Pelo que eu falava do Dorival olhar para o banco de reservas, precisa mudar o jogo. Ele vai pensar nos meninos. Característica de jogo ali, olhando porque ele tem à disposição, é muito difícil. E era um Ceará que vinha da vitória contra o Fortaleza, que derrubou o Vojvoda. Não são qualquer 3 pontos que o Corinthians foi buscar, André. Não foi. Mas o Ceará não jogou bem. O Ceará não soube se impor como mandante, não jogou bem. Se o Corinthians não tivesse feito esse gol e o jogo tivesse terminado em 0-0, o Ceará não poderia reclamar de nada. O Ceará não mereceu ganhar a partida de hoje. Tinha essa pressão em cima do Dorival? Você acha que existe no futebol brasileiro uma pressão para resultado imediato, mesmo sem tantos jogadores, mesmo sem ter muitos jogadores no departamento médico que são importantíssimos ao Corinthians? Agora com o Vojvoda no mercado também, assombrando boa parte dos treinadores no Brasil. Hoje em dia a gente já viu que os clubes no Brasil não têm planejamento, né? Eu entendo a derrota pro Ceará, o Fortaleza pesa mais, até pelo histórico das últimas derrotas contra o Ceará, não ter conseguido vencer, mas você joga um planejamento no lixo, porque você perde o tempo de pré-temporada, uma mini pré-temporada pro retorno do brasileiro. Então, assim, pressão no treinador vai existir sempre. E teve agora a torcida mais uma vez entrando lá dentro do centro de treinamentos, né, para conversar ou para intimidar o treinador. Mas seria uma das maiores barbaridades em uma cultura de futebol em que as barbaridades são frequentes, alguém apontar o dedo para o técnico do Corinthians. Neste momento, na atual conjuntura do clube, o que está acontecendo dentro do Corinthians, como se ele fosse o responsável pelo fato do time não estar jogando bem. Mas tem, viu, André? Eu sei que sempre... Mas tem. Sempre tem, mas aí Sim. É preciso fazer uma separação bastante rígida do que faz sentido e do que não faz e tomar cuidado, porque não é possível, né? Não é possível. É só pensar no que está acontecendo do ponto de vista institucional, na administração e no efeito óbvio que isso tem dentro do campo para isentar o treinador, seja quem ele for, de qualquer culpa. Esse momento, o Corinthians venceu hoje 1-0 e com vitória para o Clássico é melhor, lógico, evidente, né?
Mas não é um time ainda confiável. O trabalho do Dorival ainda não tá voando, longe disso, né? Embora tenha tido um mês aí para preparar e tudo, mas hoje com desfalques e tudo. O momento é mais pro Corinthians do que pro São Paulo? No clássico? Pensando no clássico? É. Olha, eu acho que se você contar com as possíveis voltas do Corinthians, bom, colocar na conta do Memphis, né? Memphis e Romero. Enfim, Romero, eu acho que talvez possa ser mais pro Corinthians, mas não, acho que não dá para afirmar, porque assim, o que eu tenho percebido desse Corinthians, primeiro que vence de 1-0, muito sofrido, jogando mal, Não empolga, 5 finalizações, time muito abaixo, muitos erros individuais, Thales Magno que faz o gol, sendo ali, a transmissão falava, né, sendo cobrado de atenção, né, por parte do Dorival, de estar ligado na partida. Então assim, o Corinthians tem muitos pontos para atacar, para você conseguir pelo menos corrigir, né, alguma coisa. Mas a gente tá falando de um time principal ali que deu tudo de si na reta final da temporada passada para fugir de uma zona de rebaixamento. Isso. Então, assim, se romantizou todo aquele momento, foi espetacular de fato, mas o objetivo não era título, não era G4, não era brigar por, enfim, melhor campanha, não. Era para evitar, talvez, uma das piores campanhas do campeonato, e a diretoria entendeu que aquilo foi o suficiente, era o suficiente para você não precisar mexer no elenco e vida que segue para 2025. E aí tem o título paulista que dá um bom indício de começo, mas depois é um desastre, né? Desastre. A sequência é um desastre. E esse time titular, ele entregou tanto, e ele teve ali, de fato, ele tem, né, de fato ali, um entendimento coletivo, que quando você perde você já fica, sabe, a cadeira que perdeu uma perninha, já não consegue se equilibrar tão bem. Principalmente do meio para frente, né? Porque a defesa passa por problemas. Então, primeiro é o Garro, que é o principal jogador dessa equipe. Hoje, mais uma vez, é o que encontra o passe diferente, é o que não deixa a bola morrer no pé dele. O time sofre. Você perde o Memphis, o time sofre. Você perde o Yuri, o time sofre. O Carrillo precisa entrar para o Corinthians produzir alguma coisa, inclusive o lance do gol. Mudou o jogo. Então, uma única ausência entre esses jogadores já é o suficiente para você tirar a referência ali desse time coletivo que funciona tão bem quando são os principais jogadores. Então, assim, fez um bom jogo contra o Red Bull Bragantino porque criou oportunidades, poderia ter vencido a partida. O Lucão, goleiro do Red Bull, foi muito importante para o resultado. Talvez você tenha ali na figura do Memphis, no Operário Romero, uma expectativa para vencer o clássico, mas talvez há algumas temporadas a gente já fala de um confronto equilibrado, infelizmente para a parte baixa da régua, né? Corinthians e São Paulo não conseguem elevar ali o nível dos clássicos ultimamente. É engraçado como os dois, acho que tem muitas coisas em comum nesse momento. Os dois têm muitas coisas em comum. Porque, primeiro, a gente fica aqui falando de reforços, né? Ver o Dorival respondendo, não, sim, eu quero reforço. Gente, assim... Cadê o dinheiro? Um pouco de coerência, né? Porque dia sim, dia não, a gente tá falando da dívida, a gente tá falando do Memphis que não recebeu, do outro que não recebeu, da possibilidade da FIFA gerar um transfer ban pro Corinthians. Então, assim, também não dá para ficar pressionando uma direção que não existe, é bom que se diga, isso é verdade também. Aí tem um problema maior o Corinthians, porque... Direção interina. É uma direção interina e tal, mas ficar pressionando por contratações na situação que o Corinthians se encontra. E eu acho que, a exemplo do São Paulo, o Corinthians também tem jogadores muito bons. É outro elenco que não é ruim, sobretudo pela condição que o Corinthians se encontra do ponto de vista financeiro. Se você for olhar, você consegue montar um time titular muito forte, e aí, claro, que na hora que você precisar montar um segundo time, esse segundo time vai ser bem abaixo. Mas ainda assim você tem peças ali para repor e para tentar manter alguma qualidade. E para mim é o caso muito parecido com o do São Paulo. A diferença é que, em geral, os caras jogam mais no Corinthians. Porque no São Paulo a gente fala das grandes estrelas quase sempre ausentes. E aí acho que tudo bem, tem a ver com a idade do jogador que você contrata, com a condição, porque não adianta falar que o Lucas só não joga no gramado sintético. Não é verdade, ele não joga no sintético, não joga no natural também, e tem acontecido o tempo todo. Eu acho que no Corinthians você acaba perdendo o Yuri Alberto, que era importantíssimo e que estava tudo muito casado ali com o Garro, com o Memphis, então esses três em campo principalmente fazem uma diferença
enorme. Percebo que foram poucas vezes que os três jogaram juntos. É verdade, é verdade. Pouca, justamente Esse por ano, isso. Porque é lesão, porque é um problema. O Garro e aí é uma lesão, mas então, tanto o Garro como o Yuri tiveram lesões mais longas e isso acabou prejudicando. Agora, são dois times com bons jogadores, são dois times em situação financeira muito complicada para que se fique exigindo contratação. A gente não pode ir lá só para o tamanho do clube, para a grandeza, para a camisa e dizer, não pode ter. Não, cara, você tem que... Alguns clubes do futebol brasileiro, isso vale inclusive para o Flamengo, que hoje contrata quem bem entender, passou por um período também de pé no freio ali. E eu acho que isso é preciso entender que é assim. E o ano passado eu até entendia porque o Corinthians estava correndo um sério risco de rebaixamento, de fato. Foi. Pode ser que isso se aplique ao São Paulo daqui a algumas rodadas. Acho que não, mas pode ser que se aplique. E aí o Corinthians fez um investimento e deu tudo certo, realmente o time chegou a conseguir inclusive a vaga na Libertadores. Agora, olhando para o Clássico, a gente sempre fala, mesmo quando um time está aqui e o outro está aqui, a gente fala que o Clássico ele acaba... Muitas vezes iguala as situações. Nivelando, se não igualando, né, diminuindo claro, as distâncias. No momento em que um está aqui e o outro está aqui, sinceramente, eu não consigo afirmar que um dos dois chegue mais forte nesse momento. Assim, são situações muito parecidas. O Corinthians está pressionado, o São Paulo está em crise. Eu acho que a responsabilidade do São Paulo é um pouco maior porque o jogo é em casa e porque o time está quase na zona do rebaixamento. O Corinthians tem 6 pontos a mais que o São Paulo. O Corinthians está mais para cima do que para baixo. Olhando a qualidade de jogo, eu acho o Corinthians um pouco mais organizado que o São Paulo, mas tem uma pegadinha nisso. Se o Dorival jogar no 4-3-1-2 e o São Paulo conseguir executar o mesmo sistema que o Crespo usou nesses 2 jogos, com a escalação diferente do primeiro, obviamente, tem que ver quem vai poder jogar, quem não vai poder jogar, se o Luciano joga ou não joga, toma a mão na coxa, se o Lucas joga ou não joga. O encaixe de jogo, se o São Paulo fizer bem executado, é melhor para o São Paulo. Porque onde tem os 2 atacantes do Corinthians, você tem 3 zagueiros do São Paulo. Porque onde o Corinthians tem 2 volantes por dentro, o São Paulo trabalha com 2 jogadores. Porque onde tem os 3 zagueiros do São Paulo, tem 2 jogadores do Corinthians. O encaixe de jogo do São Paulo, para pegar um 4-3-1-2, é muito redondinho. Se for bem executado. Hoje foi razoavelmente executado, contra o Flamengo, muito mal executado. Então, como disse o Jean, como é um clássico, de repente um time faz um gol... Entra a questão da loucura do clássico, alguém é expulso, o jogo é mais tenso. Muda tudo. É muito no limite. Agora, dá para dizer que o Corinthians chega pressionado, a gente viu a torcida entrando no CT essa semana, mas se há uma crise no Corinthians, crise, é fora do CT. Sim. É uma crise de gestão. O São Paulo tem uma crise interna porque o São Paulo está à beira do rebaixamento e vai pegar o time para o qual grande parte dos seus torcedores tem como maior rival. Sem ilusão, sem clubismo, eu sei que o Corinthians precisa melhorar muito, pessoal, mas hoje, tá? Foi um começo, tá? Diante de todas as dificuldades, diante de todos os desfalques, né? Até aqui nos comentários, muita gente cornetando, falando que não ia dar, que o Corinthians não ia vencer. O Corinthians vai fora de casa e surpreende o Vozão com uma vitória por 1-0. O jogo foi bonito? Não foi. O Corinthians mostrou alguma triangulação, alguma jogada que deu para dar aquele molho? Não fez também. O Corinthians empolgou com algum talento, com algum jogador individual que a gente pode destacar aqui no vídeo de hoje? Não fez, mas fez o dever que precisava ser feito, né? Jogou e ganhou os 3 pontos fora de casa. Muito melhor do que ter jogado bonito, ter amassado o Ceará, ter jogado pra frente, várias triangulações, ter empatado ou perdido. Ia ser pior, né? O que importa é, o Corinthians ganhou, mostrou sim, tá? Que pode ir, pode ganhar, pode jogar, tem jogadores, tá bom? Não tomar gol é algo muito importante, tá? É até uma marca do Dorival. Eu sei que o ataque não vinha, né, representando muito e não está representando muito, mas, cara, Thales Magno fazendo o gol hoje, né? Ele foi até perguntado, você desculpa, Fiel? Né? Porque estão chamando ele de Thales Trágico. Provavelmente o Corinthians não vai renovar com ele, mas desde quando ele ficou doente, estava tendo muita cobrança em cima do Thales Magno, mas conseguiu hoje se redimir aí. O que você achou
Dá uma nota aí de 0 a 10, comenta alguma coisa aí pra gente trocar uma ideia, prometo responder o seu comentário assim que você comentar aqui. Beleza, pessoal? Já somos 17 mil inscritos aqui no canal. Poxa vida, muito obrigado por essa moral aí. Eu trago notícias do Corinthians aqui diariamente, a todos os momentos. Cubro o Corinthians o dia todo. Então, curte aí o vídeo, se inscreve no canal para sempre receber as notícias do Coringão. Deus abençoe sua vida. Vamos lá. O bem venceu o mal hoje. Vai, Corinthians. Até o próximo vídeo. Valeu!